Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou bem na medida do possível. Bom, pessoal, eu hoje não ia fazer vídeo, né? Eu ia fazer somente para amanhã, né? Falando do que achei da corrida do Grande Prêmio da Espanha. Acabou de encerrar a classificação do Grande Prêmio da Espanha, né? Pole do Lando Norris, né? Fantástica a volta dele, né? Diga-se de passagem. Para mim, um dos melhores pilotos, para não dizer talvez primeiro, segundo melhor piloto dessa atualidade, tá? Do grid no momento, tá? Mas vou falar disso num outro vídeo mais específico, né? Pessoal, eu queria falar com vocês hoje sobre a raiva, né? Bom, pessoal, eu sou um cara que eu não nego, eu acho assim que quem me conhece no meu convívio, né, quem convive comigo sabe que eu não sou uma das pessoas mais pacientes do mundo, né? Infelizmente, eu tenho uma paciência que é muito mais pequena do que eu imaginava que fosse, né? E eu sou um cara que reclama muito no trânsito, eu sou um cara que xingo muito, né? Nos vídeos, quando mais jovem e tudo, no início do canal eu xingava mesmo, assim, e tal, né? Vocês, quem é mais antigo, talvez se lembrem que eu xingava realmente mesmo. Mas eu acho que ao longo da vida a gente vai pegando uma experiência e vendo o quanto a raiva ela é uma coisa que vai machucando a gente por dentro, né? Porque quando a gente sente raiva é uma frustração, é um sentimento ruim e não sei quanto a maioria de vocês, mas em mim causa um desgaste, né? Então a raiva, a raiva com certeza ela é um desafio muito grande e muito difícil de ser controlado. Eu tenho buscado diversas maneiras na minha vida pessoal, assim, para tentar ser o menos irritável possível, porque eu admito que isso acaba sendo de família. Quem conhece o meu pai, por exemplo, sabe que não é uma pessoa com muita paciência, é uma pessoa às vezes até brava, só que a experiência que ele tem hoje, ele sabe controlar com muito mais maestria, né? Mas mesmo assim ele é muito sem paciência também, né? Eu acho que é muito genética essa questão de paciência e tudo, né? Mas enfim, por que eu estou falando isso, né? Bom, eu hoje acordei para fazer a classificação, né, para ver a classificação, e aí me deparo que nos treinos livres, né, que normalmente eu gosto na mesa de ver mais resumido, né? Eu gosto na mesa de ver os canais onde eles analisam os tempos para ver a melhor volta e tal, mas o que, o ritmo de classificação pode ser que seja assim, o ritmo de corrida de tal equipe pode ser que se espera que seja isso, assado. Eu, particularmente falando, até pelas circunstâncias do horário que acontece esses treinos livres, eu acabo nem vendo, né, de muitos deles, né? Eu vejo uma grande maioria, mas não vejo todos, né? Mas hoje eu acordo e me deparo com dois lances que aconteceu no treino livre 3 que me frustrou um pouco, né? Foi o lance Stroll, né, em cima do Hamilton, né? O Hamilton atrapalhou a volta do Lance Stroll e o Lance Stroll ele acabou dando chega para lá no Hamilton, né? E como a natureza marca, né, os incompetentes, né? Ele acabou quebrando o carro dele, inclusive com essa gracinha que ele foi fazer, né? E não muito tempo depois, o Leclerc também, né? Tava numa volta rápida e foi atrapalhado pelo Lando Norris. E aí ele ficou pistola e avançou o carro em cima do Lando Norris, né? Eu penso o seguinte, eu acho assim que para mim, eu sou da seguinte teoria, né? Eu falo assim porque, como já falei para vocês, né, nessa introdução desse vídeo aqui, a raiva é um desgaste, né? A raiva não é uma coisa boa, né? A raiva é uma coisa assim que nos consome por dentro. Mas eu acho que quando você está com a sua ferramenta de trabalho e jogando a sua ferramenta de trabalho em cima do seu colega de trabalho, é uma coisa que, para mim, com todo respeito, é uma coisa patética
patética. É uma coisa minúsculazinha, assim, ó. Minúscula. Eu tenho a minha raiva, só que a minha raiva não é desse ponto. Quer dizer, eu já tive algumas infelicidades no meu passado de acabar batendo em algumas coisas e quebrando elas e tudo, né? Porque a minha raiva é desse nível. E sei o quanto isso é desgastante, e sei o quanto isso é patético. E sei o quanto isso é uma coisa asquerosa. Sei o quanto isso é uma coisa pífia. Uma coisa vagabunda de se fazer, entendeu? E para mim, o que hoje aconteceu com esses dois pilotos, além de utilizar as suas ferramentas de trabalho contra o seu colega de trabalho, eles corriam um sério risco de serem penalizados com essa brincadeira, com essa mania de querer descontar no coleguinha que atrapalhou. Eu penso assim, é uma aberração quando você para ligar a televisão, você liga seu celular e vê esse tipo de coisa acontecendo na Fórmula 1. Porque esses caras são pagos para se controlarem o máximo possível. Eu sei que tem uma questão de volta rápida que foi atrapalhado, mas eu acho que há um senso de justiça para quem atrapalha. Deixe quem realmente pune esse tipo de falta de cuidado tomar as devidas atitudes, e não você mesmo, né? Eu sou até um pouco ruim em falar, é tipo eu falando para mim mesmo, eu confesso. Mas é uma coisa tão patética quando você vê piloto de Fórmula 1 tendo que apelar para isso. É uma coisa tão patética. Não tem nexo isso. E a Fórmula 1 não faz nada com esses caras. Não pune, não faz nada. E aí vai sendo assim. Enquanto um fela da puta não fizer isso e machucar alguém, a Fórmula 1 não vai punir esses caras. E eu falo isso de Charles Leclerc, que é um piloto assim que eu praticamente gosto bastante e que errou e que tem que tomar desconfiança na cara. O Lance Stroll me poupe, né? Me poupe. A natureza marca esse cara, essa aberração. O cara conseguiu nisso quebrar o assoalho do carro dele, velho. Então, eu fico pensando assim, sabe? Os recursos que esses caras têm para controlar esse tipo de situação e não fazem a mínima questão de se amenizarem, né? E quando eu falo aqui só do Leclerc, do Stroll, né, que foram as aberrações que fizeram essa aberração aí, eu também estou incluindo o Verstappen outras vezes aí, em que ele também já fez isso, já estou incluindo outros vários pilotos, né? E, claro, eu entendo também que tem também o errado, né? Que também é aquele que atrapalha, né? Porque eu imagino que o engenheiro ele tem que também, que é o que avisa precisamente, fulano de tal tá 2 segundos atrás de você, então manobre aí para não atrapalhar a volta dele, está em volta lançada. Esses caras estão fazendo o que essas horas? Eu me pergunto, né? Eu gostaria de saber o que esses caras fazem, porque eles são, uma das razões deles serem tão bem pagos são justamente para evitar esse tipo de situação, esse tipo de atrapalhadas que acontece. E isso é uma coisa intolerável, assim, sabe? Porque vai chegar um momento em que isso vai machucar alguém. E se é possível que a Fórmula 1 vai tomar providência com isso somente quando alguém se machucar? Então acho que para mim fica a crítica de do zangadinho, né, que joga o carro em cima, do que atrapalha, né, do que está mais lento ali e que não é avisado. Porque também a gente tem que entender o lado também desses caras que atrapalham, que eles estão somente ali no carro deles, eles têm os espelhos dele, mas a velocidade é totalmente diferente. Então tem que haver um deverzinho ali do engenheiro desses caras para avisarem, o fulano de tal tá 2 segundos atrás de você, vá pro canto, o cara tá vindo em volta rápida. Eu não vejo isso acontecendo. E a Fórmula 1 não pune, o piloto zangado toma esse tipo de atitude, né? E aí fica por isso. Tem que esperar até quando para tomar alguma providência com essas aberrações?
Então, para mim, eu particularmente penso um pouco sobre isso, né? Como já falei, eu sou uma pessoa que é zangada no meu convívio e tudo, mas não chego a esse ponto, às vezes, assim, sabe? Porque acho que é um nível muito baixo. E acho que piloto de Fórmula 1 não se pode dar o luxo, assim, de baixar esse nível, de jogar. Isso é coisa muito, daqueles pilotos ali de categorias de base que quer se mostrar, que quer se comprovar como melhor e tudo, mas ali eles têm uma mentalidade mais precária, porque é uma experiência que vai se adquirindo. E ali não tem nenhum novato, gente. Ali não tem nenhum novato, assim, pra, sabe, controlar, assim, sabe? É uma coisa de experiência. Esses caras já têm uma experiência do que é certo e do que é errado na vida. Isso é coisa de piloto juvenil. Então, sem mais comentários quanto a isso, tá, pessoal? Eu, sinceramente, me desanima essas aberrações fazerem isso, né? E que seja qual piloto for, sabe? Eu acho que fazer esse tipo de coisa é uma coisa, assim, que mostra o quanto a Fórmula 1 ela tá errada em não tomar providência. Ah, mas tem que ter disputa mesmo e tudo mais. Sério, você pensa nesse exato instante, nessa fase da sua vida, que você ainda pensa que tem que haver competitividade contra um cara que está numa volta rápida e um outro cara numa volta de aquecimento, numa volta mais lenta, tem que haver competitividade nesse momento? Não é melhor a gente pensar em competitividade ou coisa do tipo, em corrida, aonde realmente isso entra em cena? Então, né? No mais é isso aí, é mais um desabafo aqui para vocês, né? Amanhã nós vamos fazer o que eu achei da corrida, mas é isso que eu praticamente achei dessa aberração desse lance que aconteceu. E como falei, não é só disso que aconteceu com o Leclerc, com o Stroll hoje. É um lance que já aconteceu com outros pilotos aí e tal, sabe? Isso não é de hoje também, mas é como falei, a Fórmula 1 não toma providência. E isso que me irrita muito com isso, né? No mais é isso, pessoal, tá? Um fortíssimo abraço a todos. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo os vídeos aí, tá? Fortíssimo abraço a todos e é nóis. Falou.